Sejam bem-vindos, amados. Vamos abrir o livro de Deus em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Acharam? Se não acharam, está aqui, né? Ainda não? Lucas capítulo 5, 27 a 32. Também, né? Lucas capítulo 5, 27 a 32. Como vocês vão passar muito tempo sentados, vão ficar em pé? Né, Davi? Quanto tempo? Quanto tempo? Assim é demais, né? Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado à coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Meus queridos, vamos ficar com esse versículo 31. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Vocês nessa tradução todos leiam. Está aí? Vamos lá? Pai querido, obrigado por esta leitura e porque esse evento foi escrito para o nosso ensino. Precisamos de iluminação, elucidação do Teu Espírito Santo para entendermos esta palavra. Mas ajuda também, Senhor, pela ação do poderoso Teu Espírito Santo, a aplicação para a nossa vida. Age em nós, Senhor, profundamente, inquieta-nos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo, conforme Ele mesmo apresenta a sua missão na casa até de um publicano chamado Zaqueu, outro publicano. Ele diz lá que eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Meus queridos, aquele que está morto em seus delitos e pecados, aquele que está temporariamente cego pelo diabo, Deus deste século, desta era, tem aprisionado pessoas de todo tipo. Mas o projeto de salvação de Deus por Cristo Jesus
e ninguém vai impedir isto, salvará o seu povo dos seus pecados. É isso que diz sobre o nome de Jesus Cristo. Seu nome será chamado Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Nesse texto aqui, queridos, há um exemplo de que Jesus salvará todo tipo de pessoas, mas não todas as pessoas de todo tipo. Haverá todo tipo de gente, mas não haverá todas as pessoas de toda a gente. Então, este evento registrado pelo médico Lucas não foi por um acaso. Jesus Cristo nunca trabalhou assim, nunca trabalha até hoje. Não foi uma coincidência de que ele ia passando, viu Levi e começou a falar para Levi. Jesus Cristo sempre trabalhava em linha com o Pai. Não fazia nada, absolutamente nada, se não presenciasse do Pai. Ele estava sob a direção do Pai, operacionalizado pelo Espírito Santo em todo o tempo. Então não é uma contingência, não foi uma contingência de maneira alguma, algo imprevisível, mas foi uma providência de Deus para aquele momento. Nada estava e nunca estará fora do controle de Deus, mas tudo planejado por Deus todo o tempo. Portanto, vamos aprender, amados, esta noite. Não sei se vocês vão entender, mas no decorrer certamente irão. Cada ação e cada não ação deste texto. Por isso, eu pedi para vocês repetirem o texto 31, para que possamos, em cima desse texto, no contexto todo, levar a lição que Deus me ensinou durante, 6 horas ou mais. Primeiro, coloca o 31. Depois a gente chama os outros. Leiam aí, por favor. Então, a primeira lição, o não são, que se tornou são. Estava aí Levi na coletoria. Vamos ver os versículos 27 e 28. Ou melhor, isso mesmo, 27 e 28. Passadas estas coisas, a cura daquele paralítico, saindo, viu um publicano chamado o quê? Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Levi em hebraico, meus queridos, é junto, é aderido. É como que a nossa querida Lia ou Leia, não é? Disse: olha, Deus me acrescentou mais um, aderiu ao meu querido Jacó. Adicionou mais um, agora ele vai realmente me amar. Mas o amor dele era sempre por Raquel. E o Levi aqui, em questão, se você for lá para Mateus, é chamado Mateus. É interessante que minha filha, quando tinha, eu acho que uns 5 anos, e minha cunhada estava grávida, estava com
um pensamento querendo saber qual nome poderia colocar naquela criança. Aí Késia disse: coloca Mateus, um presente de Deus. Não sei de onde ela ouviu, se foi de mim ou de outras pessoas, mas ela com exatidão expressou aquilo porque aprendera. Não é o nome que muda o caráter, mas aquele quem Deus chama para transformá-lo. Deus chamou este homem chamado Mateus para outra qualidade de vida. Meus queridos, Mateus era publicano. Era uma raça detestável para os judeus. Era cobrador de imposto. É um funcionário público, né? Eu me lembro quando eu vinha de Recife uma vez, um carro carregado, né, de mercadorias. O jovem lá da coletoria deixou passar. Aí depois foi atrás, me parou e ficou: eita, tá cheio, né? Tá cheinho. E quando eu saí do carro, já saí com notas para cima dele. Ele disse: eita, foi ruim para ele. E ele começou a querer a bola, né? Eu disse: eu não vou dar não, porque isso aqui é Bíblia. E aqui tem livros. E segundo a nossa Constituição, é isento de qualquer imposto. Mas eu não estou entendendo nada. Aqui não me compete entender. Você é que deve entender. E ficou enrolando. Mas ele ligou para o seu diretor, o seu chefe, e começou a conversar. E o que é? Ele disse que é Bíblia. Eu disse: deixa eu falar com ele. Me entregou ao rapaz. Aí eu disse: olha, aqui o rapaz está me deixando aqui na estrada, não sei porquê. Como você sabe, Bíblia e livros são isentos de impostos, e ele está me parando aqui. Aí passo para ele: deixa o rapaz ir, rapaz. Você não sabe que não tem imposto? Quer dizer, esta é a classe dos publicanos, que é um funcionário público. Não estou dizendo que nenhum, todos os funcionários públicos aqui tem um, né? Mas, queridos, este homem era odiado, era empregado pelas autoridades romanas, tirando os impostos dos judeus para os romanos. E eles tinham uma cota que deveriam prestar contas, mas podia sobrepujar em muito. Disse por aí que cada publicano ficava rico em pouco tempo, porque extorquiam, roubavam mesmo. Vocês sabem o que Zaqueu disse quando Deus o converteu: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e restituirei 4 vezes mais o que eu tenho tirado, o que eu tenho furtado deles. Então é uma classe totalmente degenerada no ponto de vista social e espiritual. E nós precisamos ver que este que não são, que não era são espiritualmente, se tornou-se são pela transformação de Deus. Esse são não é do verbo ser, esse são é de a mente boa espiritual. E este homem, chamado Zaqueu, na ótica religiosa desprezível, não é apto em momento algum para não ser de Deus, para não ter
a fidelidade a Deus. Mas Deus salva todo tipo de pessoa, sem distinção, mas não salvará a todos, sem exceção. Este não era o primeiro, e não foi que se converteu. Lá na frente, se converteu outro, chamado Zaqueu, que eu já falei para vocês, quando ele ouviu de Jesus Cristo, o impacto da mensagem de Jesus Cristo, ele veio a se converter. Porque a Bíblia nos diz, queridos, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, fiel a esta palavra, pode colocar, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio salvar o quê? Pecadores, dos quais eu sou o principal. A este homem, rejeitado pela sua sociedade, pela prática de vida, Jesus Cristo chega para este homem no versículo 28, não é? No versículo 27 ainda diz: vem e segue-me. Não sei se você entende essa expressão de Jesus Cristo. A expressão sobre discípulos na Bíblia, que não necessariamente são verdadeiros seguidores dele. Não sei se você se lembra, Davi aqui ministrando, antes de uma música, falou que Jesus Cristo trouxe um discurso de pão da vida. E após esse discurso, um comprometimento total com Deus, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Eram seguidores, interesseiros, de contingência, para gozar dos benefícios da presença de Jesus Cristo ali. Mas esse aqui não. Este não seguir como coadjuvante, para fazer volume na multidão curiosa e interesseira, costumeiramente, aquela multidão que costumeiramente seguia Jesus Cristo sem comprometimento, mas era para uma relação, não só de um compromisso pessoal com Deus, mas de uma missão para Ele. Quando mais tarde Deus, em Cristo Jesus, após uma noite de oração, chamou dentre a multidão dos seus discípulos, escolheu 12, e lá estava o ex-publicano Mateus. Esse comprometimento é tão forte, que a pessoa que é verdadeiramente comprometida com Deus, está pronta até morrer por Ele. E Paulo disse isso, né? Eu estou pronto não só a ser preso, mas por morrer pelo nome de Jesus, em Jerusalém, 21:13 de Atos. Era um caminho sem volta para ele. Não só porque a profissão dele não aceitava mais a volta, mas o que estava já no instalado do seu coração: eu sou crente para o que der e vier. É sem volta. Não foi um convite, foi uma convocação, não para uma refeição que foi dada até por Mateus, mas foi, gente, vai ou vai ou racha, ou é comigo ou é contra mim. Deus não aceita meio termo. Não sei como muitas pessoas vão explicar a sua vida cristã de conveniência. Se der, eu faço. Se não der, eu não faço. Deus vai entender. Deus não entende, não. Vem, segue-me. Ele deixou o quê?
tudo e seguir Jesus Cristo. Pega ou larga de vez, como aquela música do Vencedores, né? Cristo ou nada. Pega e larga de vez, ou larga de vez. Se pega no arado, não pode mais olhar para trás, porque não é apto, diz a palavra, para o reino de Deus. A vida que começa é uma vida que começa com a morte. Jesus Cristo disse sobre si mesmo e passa para nós: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só; se morrer, dará muitos frutos. Meus queridos, não poderia nunca mais Mateus voltar ao que era. Deus sentenciou para a vida eterna. Mateus sabia muito bem o que era abdicar daquela renúncia daquela coletoria. Como diz o Matuto, não seja crente em meia tigela, seja por inteiro. Não brinquemos de ser crentes, irmãos, senão a coisa vai te pegar lá na frente. Você sabe, dos 12 apóstolos que Jesus Cristo convocou, 11, depois mais um, lá em Atos capítulo 1, quantos morreram por perseguição? 11. Só um não morreu por perseguição, mas sofreu muito, que foi João, ao ponto de colocar num tonel quente de óleo. Ser crente não é brincadeira. Vamos analisar se nós somos realmente. 2 Coríntios 13:5, bota aí por favor. Dê uma olhada nesse texto e dê uma analisada na sua vida. Eu não posso analisar a sua vida. Cada um tem que se autoanalisar. Veja o que diz aí. Leiam, por favor. Fica com você. Eu me analisei. Cada um tem que se analisar. Ninguém pode analisar o outro. Segunda coisa desse texto que eu aprendi, meus queridos, coloca aí 29 e 30. 5 de Lucas 29 e 30. Vamos ler? Apaga aí. Chama o povo lá de baixo. Cadê os diáconos? Chama o povo. Vamos lá? Então, a segunda lição que eu aprendi nesse texto é: o que acha que são e nunca serão. São. Não será são, quer dizer. É certo. Jesus Cristo certa vez disse para um grupo: vós tem por pai o diabo. Não adianta, gente, a gente forçar ninguém a ser, porque é algo que é direcionado de Deus para o coração da pessoa, que produz um novo nascimento. E para essa liderança judaica, Jesus Cristo disse muitas vezes: vocês não têm parte comigo. Eu fico entristecido, meus queridos, com a nossa religiosidade, muitas vezes, a minha religiosidade.
eu fico entristecido em minha alma, eu fico repreendendo a mim mesmo. Quando eu vejo um marginalizado, como eu vejo um bêbado, um pedinte, ou uma prostituta, e eu fico condenando. Fico me dizendo, você não tem esse direito não. É interessante como certos crentes, quando ouvem ou presenciam certas atitudes das pessoas, logo chega a condenação. Foi isso que os fariseus e os escribas fizeram com aqueles publicanos numerosos. Eu fico entristecido, nós sabemos, claro, que cada um não pode dar desculpa porque está assim, porque cada um, como diz Lamentações 3,38, cada um queixe-se dos seus próprios pecados. Mas não cabe a mim ser juiz, que não é a hora de ser juiz. Eu devo ter o papel que Jesus Cristo tem até a sua volta. Eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Enquanto aqui precisamos levar esta mensagem de salvação, de transformação, de advertência quanto à negligência, como diz o escritor de Hebreus, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não há autoridade em nós para condenação agora. Segundo a Bíblia, prostitutas. Segundo a Bíblia, pecadores. Segundo a Bíblia, é este tipo de pessoa que a gente pensa que nunca são, vai preceder muita gente lá. Vamos ver Mateus 21. Trinta e 32. Vamos lá? Veja que implicação. Publicanos, aqueles que eles estavam criticando, meretrizes, prostitutas vão preceder vocês. Vocês nunca vão chegar lá. Nós precisamos, amados, pensar. Nem tudo que parece é. Precisamos ver tudo na ótica de Deus. Nossas fachadas não servirão de nada se não acompanhar o nosso coração com as atitudes. Não adianta mostrar o parecer ser, sem ser. Não adianta estar sem ser. Não adianta termos uma vida aqui e outra lá. Tem muita gente dentro das igrejas que irão para o inferno, infelizmente. Porque estão brincando de ser, sem ser. Não são doentes. Os escribas, dito aí, na Bíblia, eram muito mais que copistas. Estes homens
eram estudiosos, especialistas, legais, eram professores que desempenhavam um papel importantíssimo, fundamental para a preservação, gente, interpretação até, e transmissão dos textos bíblicos. Conta-se que eles escreviam, copiavam as escrituras, depois contava letra por letra, se faltasse uma ele rasgava tudo e começava tudo de novo. Chega alguns comentaristas a dizer que eles, quando chegavam na palavra Jeová, eles se cingiam, saiu do lugar, cingiu e escrevia com outra caneta. Alguns historiadores dizem isso. Eles tinham um certo temor contra isso. Eram extremamente conceituados na sociedade, mas suas ações descredenciaram as suas vidas, ao ponto de Jesus Cristo afirmar: vocês ouçam o que eles dizem, mas não lhes imitem as suas ações. Eles que eles falam é certo, mas que fazem é errado. Será que estão dizendo de nós isso aí? O crente diz a coisa certa. Tem pastores que são irretocáveis em suas doutrinas, mas as suas vidas. Veja o que Jesus Cristo pensou, Marcos 2,8. Leiam, por favor. Jesus Cristo conhece o quê? Coração. Vai lá profundo. Sabe quem é você fora daqui. Sabia quem eram os fariseus? Os escribas. Todo escriba era fariseu, mas nem todo fariseu era escriba. A maioria era escriba. Os fariseus foram uma seita judaica que mais ou menos emergiu no ano 150 a.C. Promoveu uma coisa boa, pureza sacerdotal para todos os judeus, a crença na providência de Deus, do destino, criam na ressurreição, tudo certinho. E foi testificado que por Jesus Cristo. Jesus Cristo cria na ressurreição. Os saduceus não, mas eles, os fariseus criam e Jesus Cristo criou, e Paulo também. Doutrinariamente era bom. Ainda ensinava coisas além das escrituras, dos mandamentos. A lei oral também eles ensinavam. Haviam sido transmitida por Moisés, eles passavam para as pessoas. São deles que Jesus disse que ouçam o que dizem, mas não lhes imitem as ações. Você pode ver isso em Mateus 23, 1 a 4. Tem pessoas, meus queridos, que passam frequentemente, vivem frequentemente, assistem frequentemente, congregam frequentemente à casa do Senhor, mas não conhecem o Senhor da casa. Não conhece verdadeiramente. Não passaram por novo nascimento. Não é uma expressão verbal que qualifica a pessoa. Por favor, Mateus 15, 8 e 9. Veja o que diz aqui. Vamos lá?
Honra com o quê? Com os lábios. Mas o coração está onde? Longe de mim. A prédica dele, a conversa dele são coisas de homens. E o pior é que tem tanta gente nas igrejas, tanta gente, que começa a divulgar seus erros querendo colocar a Bíblia neles, para que Deus concorde com eles, em vez de examinar o coração e ir para as Escrituras. Muitas pessoas julgam a palavra, não deixa que a palavra julguem as suas vidas, e mostrem as Escrituras como estão, como são. Tem pessoas, irmãos, que passam isso, e a expressão labial não vai condizer, não vai dizer, quer dizer, que você é dele, que ele reconhece que você pertence a ele. Veja aí, Mateus 7, 21. Leiam. Nem todo que diz o quê? Que confessa o quê? Que abre a boca para quê? Que é Senhor, Senhor. Vai entrar? Nem todo. Mas que faz a vontade do... Ele nem... Jesus que foi tão taxativo nisso, que nem excetuou a sua mãe. Disseram, tua mãe e teus irmãos estão por aí. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são estes que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Como está o seu cristianismo? De boca ou em expressão de todo o seu ser? Os fariseus eram sãos em suas doutrinas, entre as pessoas, bem vistos, mas leprosos na conduta diante de Deus. Por isso não são conforme Deus. Eram doentes, eram terríveis. Em terceiro lugar, 31, 32, 5, li Lucas. Vamos tentar terminar assim, esses 10 minutinhos. Depois os cânticos, para não esquecer dos ministros. Vamos ler? O que nós poderíamos dizer sobre isso? O que se acha são, poderá ser são. Pior coisa é não reconhecer o que realmente é. Miserável, pecador, desgraçado, que não merece nada de Deus. Muitos hoje, meus queridos, são sinceros em todas as religiões. E se acham merecedores da salvação. Nas minhas andanças, nesses 48 anos de evangelismo pessoal, quantas pessoas afirmam, eu não fumo, não bebo, não jogo, eu sou quase crente. A coisa mais perto do céu é o inferno. O quase. Não dá certo para a gente. E diz, eu não peco, não, vamos dar uma redundância, eu não peco o pecado mortal. Eu não mato, não roubo, não faço isso, não faço aquilo. Não vale nada para Deus, porque um só pecado desgraça tudo. Tiago 2,10. Meus queridos, enquanto coloca aí, já colocou? Enquanto coloca aí,
A Bíblia nos mostra em Naum, Deus não inocenta o pecado. Nenhum pecado deixará de ser castigado por Deus. Vocês estão entendendo? Um só pecado não deixará de ser castigado por Deus. E agora, o que fazer? Vamos ver. Como é que tem aí? Você é tão bonzinho, que só erra uma vez em cada 10 anos. Tem alguém aqui assim? Vamos supor, no 10º ano, peca, desgraçou tudo. É condenado de todas as coisas da lei. Aí o que acontece? Não, 1:3. Aí o que acontece? Se você pecou, e Salomão diz que não há homem que não peque. Se você disser que não peca, é mentiroso, diz 1 João, capítulo 1, versículo 8, versículo 10. Aí o que acontece aqui? Não, 1:3. Vê aí? Jamais inocente o quê? Culpado. Que uma coisa. Vamos provar isso. Que vocês não são inocentes em nada. E eu também. Quem não pecou hoje? Levanta a mão. Eu vou botar até a mão no bolso para não ter a tentação. Quem não pecou, gente? Então você é culpado. O pecado vai te achar, vai te desgraçar, vai te condenar, vai dizer que tu é miserável, pobre, cego, nu, desgraçado total. Mas chegou uma pessoa e fez algo. 2:24, 1 Pedro. Já o cai, né, Ana? Ana está preocupada com esse fio. Um fio. Vamos lá? Carregando o quê? Gente, se não for condenado em você, foi condenado em quem? Em Jesus. Se você não entregar a vida a Cristo totalmente, arrependendo-se e crendo em Jesus, que você vai para o inferno, desgraçadamente. Não posso dizer, você vai, mas na condição é essa. Deus não aceita ninguém, absolutamente ninguém, se não for em Cristo. Então, e esses fariseus, esses escribas, graças a Deus que tem registros na palavra de fariseus que se converteram. Nicodemos, o principal deles, o próprio Paulo, que era fariseu dos fariseus, porque o poder de Deus é grande para a salvação de todo aquele que nele crê. Deus não tem nenhuma pessoa que possa resistir todo o tempo a Ele. E Nicodemos, o apóstolo Paulo e outros, já no capítulo 15 de Atos 5, vê que escribas lá, fariseus lá, da turma dos fariseus, se converteram a Jesus Cristo. Ainda tinha certos resquícios do judaísmo, mas eram convertidos. O requisito para deixar de ir para o horror e tormento eterno, para a desgraça eterna, do banimento eterno para todo sempre, é o reconhecimento que é pecador miserável, que não pode salvar a si mesmo de modo algum.
mesmo os igrejeiros, os frequentadores apenas. Jesus Cristo é o suficiente. Se você não acreditar, além de reconhecer que é pecador, não acreditar veementemente que Ele é suficiente e Ele é exclusivo para a salvação, que Jesus Cristo é, você pode ser bonachão, pode fazer o que for de bom, Deus rejeita você, porque não vem por obras para que ninguém se glorie. Por favor, não espere de mim mentir para você. A Bíblia nos ensina, nos mostra, como diz lá em Judas, para nós arrancarmos pessoas que estão indo para o inferno. E isso só pode ser pela palavra pregada, palavra de Deus. Meus queridos, Deus concedeu a Nicodemos, Deus concedeu a Paulo. Paulo disse que não se converteu, Paulo disse que foi conquistado por Deus. Concluindo, mesmo que você tenha cometido horrendo, horripilante pecado, conforme o padrão humano, você pode ser perdoado, purificado, se lhe há concedido arrependimento e fé em Jesus. Como a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você ouviu esta palavra e foi tocado por Deus, reconheça isso hoje. Dê uma resposta de arrependimento e fé. Segundo, nenhum padrão elevado de moralidade em qualquer homem pode livrá-lo da condenação eterna. Sua pureza, por mais exaltada pelo homem que seja, é mera imundícia diante de Deus. Que é isso, pastor? Você está falando besteira aí? Vamos para a Bíblia. Sabe não? Isaías 64, 6. Vamos ler? As nossas justiças são como o quê? Não é obras más, não. De justiça. Ser um bom pai, ser uma boa mãe, é o dever de todo mundo. Dar esmola, é o dever de todo mundo. Isso não compra Deus, não. Deus não se compra, Ele compra as pessoas pela morte e ressurreição de Cristo. Só nele, unicamente por Ele é que chegamos a Deus. Por último, nenhum homem é tão vil ou tão justo, vamos jogar nas externas, né? Tão vil ou tão justo que não precise do amor de Deus para a salvação. Nenhum homem justo aos seus olhos, nenhum homem que não necessite de salvação, de um arrependimento genuíno, de uma fé cristocêntrica,
Pois se não se arrependerem, todos igualmente perecerão. Não há escapatória. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que Deus nos abençoe.